Boa noite, irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar a nossa aula na nossa escola bíblica apostólica e hoje com um horário diferente. Vamos começar mais tarde um pouquinho para ver se realmente essa experiência é mais produtiva. Lembrando que os irmãos que não puderem assistir a aula nesse horário podem acessar o link do YouTube e assistir essa aula até amanhã, ok? Então nós vamos começar e hoje nós vamos entrar na nossa aula 2, que o título dela é O Povo Escolhido. Nós vamos utilizar vamos utilizar a carta do apóstolo Pedro, a primeira carta, aliás. Ainda no capítulo 1, nós lemos até do versículo 1 até o 21, e hoje nós vamos começar do versículo 22 até o 25, que é o final do primeiro capítulo, e depois continuaremos lendo o capítulo 2, do versículo 1 ao 10, que é a base, o fundamento para a aula de hoje, que tem como título O Povo Escolhido, ok? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós nos submetemos a Ti em oração nesse momento, cara, suplicando a Tua misericórdia, a Tua graça sobre as nossas vidas e Te agradecendo pelo Teu cuidado, pelo Teu grande e infinito amor, Senhor, derramado sobre as nossas vidas e nossos corações. Que o Espírito Santo venha iluminar nossa mente para compreender a verdade das Escrituras Sagradas. Que possamos glorificar o Senhor através desse conhecimento, através desta palavra que vai nos edificar, que vai nos fortalecer. Olha para aqueles que estão sofrendo, que estão passando por aflições, os irmãos da igreja que estão em conflitos, em lutas, que o Senhor possa, nesse momento, através da Tua palavra e do Espírito Santo, ministrar a vida deles e liberar a Tua bênção, a Tua paz, o Teu poder sobre a vida desses irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos ao Espírito Santo que nos ajude nesse tempo de estudo nas Escrituras Sagradas, para a Tua glória e o Teu louvor. Amém. Então, irmãos, o povo escolhido de Deus. Mas antes de entrarmos no assunto, vamos responder aquelas questões, aquelas 4 perguntas da aula anterior. Então, para quem tem, eu acho que eu postei essas perguntas. Se eu não postei, eu posso postar de novo, mas vamos responder a primeira pergunta. Essa vai ser a nossa aula de revisão, que são perguntas do estudo da última aula. Então, a primeira pergunta foi: por que o imperador Nero perseguiu os cristãos? Ora, Nero, como vocês sabem pela história, ele era louco. E a loucura de Nero, na sua loucura, Nero incendiou grande parte da cidade de Roma. E ele colocou a culpa nos cristãos. E a partir daí ele passou a perseguir os cristãos por sentir-se ameaçado com o crescimento do cristianismo naquela época. Então essa foi a razão. É verdade que ele também tinha outros objetivos de construir algumas construções para o seu benefício próprio, porém a principal razão porque ele perseguiu os cristãos foi exatamente essa razão. Ele sentia-se ameaçado por esse crescimento e o homem era louco, e aí incendiou parte da cidade de Roma, jogando a culpa na conta dos cristãos. A segunda pergunta: por que o apóstolo Pedro escreveu a sua primeira epístola, ou a sua primeira carta? Por que ele escreveu? Qual o objetivo, qual o propósito de escrever uma carta tão rica, tão profunda, tão maravilhosa? Foram 2 objetivos, 2 propósitos. Na verdade, ele escreveu para advertir aos seus leitores, aos cristãos daquela época, a respeito da perseguição que eles iam passar. Pedro estava dando para eles uma prevenção, um alerta, uma advertência sobre a perseguição que eles iam enfrentar, e para isso Pedro deixa alguns ensinos e orientações para que eles pudessem realmente se fortalecer na fé. E a outra, não só adverti-los, mas também encorajá-los a permanecer fiéis a Deus, que o negócio ia apertar. Então Pedro também escreveu aquela carta com o objetivo de encorajá-los a permanecerem fiéis a Deus durante esses tempos difíceis, ok? Adverti-los quanto à perseguição e encorajá-los para que eles pudessem passar por essa perseguição. A terceira pergunta é: como o apóstolo Pedro descreve a herança dos cristãos? Eu já falei e respondi na aula passada, e eu queria novamente tocar nesse assunto. Pedro descreve a herança dos cristãos como incorruptível, incontaminável,
e imacessível. Incorruptível, que é a nossa herança, é uma herança que não perece, é uma herança eterna, ou seja, jamais se acaba. Incontaminável ou sem mácula é que não se contamina, é uma herança pura e que jamais será desonrada, a nossa herança. Imacessível é que não se altera, não sofre mutação, é inalterável, ou seja, nunca perderá o seu valor. Essa é a nossa herança eterna, é a salvação em Cristo, é o perdão dos nossos pecados, é a vida eterna. Essa é a herança dos cristãos, incorruptível, incontaminado e imacessível. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou postar a resposta depois para vocês. E a quarta e última pergunta é: em vista de suas bênçãos espirituais, que responsabilidade tem um cristão diante de tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre nós? 3. Para ser exato, 3 responsabilidades nós temos que considerar. A primeira, nós temos a responsabilidade de preparar nossas mentes e esperar a graça que receberemos no futuro. Que nós temos as premiações, temos os galardões, temos a vida eterna que já estamos vivendo a partir do momento que cremos em Cristo, não morreremos eternamente, mas nós temos que preparar nossas mentes. Mesmo sabendo dessas bênçãos espirituais, nós temos que preparar nossas mentes e esperar nessa graça. Porque esse é o consolo do cristão. Não é esperar nessa vida, é esperar na vida eterna. A segunda responsabilidade, temos que buscar a santidade. Através de quê? Da obediência. Que é adequada àqueles que foram redimidos pelo inestimável e poderoso sangue de Cristo. Então nós temos que buscar a santidade através da obediência, né? Só os cristãos, só os eleitos, verdadeiros salvos, têm essa possibilidade e essa condição de buscar a santidade através da obediência. E a terceira terceira responsabilidade que o cristão tem que ter diante dessas bênçãos que ele recebeu é crer na esperança cristã da glória de Deus. Crer na esperança cristã da glória de Deus. Essa esperança que repousa no fato que Deus ressuscitou Cristo do morto. Se Deus ressuscitou Cristo do morto, também nós vamos ser ressuscitados dos mortos. Essa é a esperança que nós temos que crer. Preparar nossas mentes, esperar na graça, buscar a santidade através da obediência e crer na esperança da ressurreição dos mortos na vida eterna. Amém? Então essas foram as 4 perguntas que nós fizemos e estamos respondendo agora. Aqueles que responderam podem conferir se deu tudo certo. Ok? Então vamos para a nossa aula. Eu queria introduzir a segunda aula dizendo para vocês que Pedro começa essa primeira carta observando os privilégios espirituais de seus leitores. Isso está do capítulo 1, do versículo 1 até o 12. Que privilégios são esses? Eleição, a salvação, a proteção de Deus com relação à nossa salvação. E no final do versículo 12, se você olhar no final do versículo 12, do capítulo 1, Pedro diz o seguinte, que até mesmo os anjos desejavam examinar tais coisas. Ou seja, os anjos desejavam, no original essa palavra desejar, examinar, significa olhar de relance. Os anjos almejaram ter examinar esses detalhes. Como também os anjos, eles não foram dados a eles a honra de pregar o evangelho. Nós temos essa honra, esse privilégio. Da mesma forma, no mesmo sentido, os anjos tinham esse desejo de forma rápida ou de forma de relance, examinar essas coisas que o apóstolo Pedro deixou para todos nós. Ok? Então, baseado nessas bênçãos, ele continua a exortar a esses cristãos no versículo 13. Ele disse assim: portanto, com entendimento, isso ainda no capítulo 1, eu estou introduzindo. Portanto, com entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Preste bem atenção que Pedro, ele fala das bênçãos que nós recebemos e com base nessas bênçãos ele exorta os cristãos daquela época, os seus leitores.
para que eles possam entrar em ação. Com entendimento, eles estejam prontos para entrar em ação. Eles têm que entrar em ação, mas com entendimento, não é despreparado. Tem que estar preparado. Então, entrar em ação com entendimento. Em outras versões fala, cingir os lombos do vosso entendimento. Então, essa expressão, cingir os lombos do vosso entendimento, é o quê? É entrar em ação. É se vir a Deus de forma prática, mas com entendimento espiritual, com entendimento da verdade do Evangelho. E ele diz, tende, continuando o texto, autocontrole, domínio próprio. A gente precisa buscar isso, autocontrole, domínio próprio. Pessoas sem autocontrole, sem domínio próprio, elas pecam muito facilmente. Então nós precisamos buscar em Deus o domínio próprio. Os maridos precisam fazer isso, as esposas, os filhos, os pais. Nós precisamos buscar mansidão, domínio próprio. Isso é fruto do Espírito. E esperai, ele conclui dizendo, esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus. Mais uma vez, esperar. Esse é, se eu tivesse que resumir uma palavra chave para essa carta de Pedro, era esperança, era esperar, é confiar. Nós precisamos aprender a esperar, precisamos ter paciência, precisamos aprender a confiar na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ele continua descrevendo acerca da importância de viver em santidade. Ok? Ele fala do versículo 13 até o versículo 21, que foi a gente parou na aula passada, semana passada. Ele descreve sobre, exorta os seus leitores à santidade. E hoje nós vamos falar, a partir do versículo 10, a partir do capítulo, aliás, do versículo 22, nós vamos falar o primeiro ponto. Se vocês abrirem a Bíblia aí em 1 Pedro 1:22, a gente começa agora realmente a aula, a segunda aula. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Vou dar um tempinho para vocês abrirem aí. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Ele diz assim: assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de todo o coração. Então Pedro está falando aqui do primeiro ponto que a gente quer abordar, dos 3, 4 pontos que vamos abordar hoje. O primeiro é a obediência à verdade, a obediência para com a verdade. Pedro afirma que seus leitores tinham sido purificados. Através de quê? Da obediência à verdade. Seus leitores foram purificados através da prática da verdade. Aquilo que Tiago fala, não sejam somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E quando nós obedecemos à verdade de Deus, à verdade do Evangelho, quando praticamos, entramos em ação, com entendimento na prática do Evangelho, então o que é que acontece? Nós somos purificados. E o resultado disso, ou a continuação disso, o texto diz que eles precisavam amar uns aos outros com amor fervoroso. Em outras versões diz, amar uns aos outros com amor ardente, com amor sincero. Pastor, o que isso tem a ver? Purificação da verdade com amar outras pessoas. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E aqui é uma questão muito delicada. Eu oro para que o Espírito Santo abra a sua mente, o seu entendimento, para entender o que nós vamos ensinar agora e entrar agora. Primeiro Pedro está se referindo aqui ao amor mútuo. Né? Amar uns aos outros. O amor cristão, o amor mútuo entre nós. E Pedro está afirmando que os cristãos precisam manifestar a fé salvadora. Nós somos salvos, nós temos essa posição de salvos, de eleitos, mas nós precisamos manifestar essa fé salvadora. E como é que a gente manifesta essa fé salvadora? Como é que as pessoas vão perceber a minha fé salvadora? Como é que as pessoas vão saber que eu sou um salvo? Hein? Como? Através do serviço e do amor mútuo. Do serviço e do amor mútuo. As pessoas não vão saber que eu sou um salvo somente olhando para mim. Elas precisam ver as obras. Elas precisam ver o servir, o meu servir a outras pessoas e a Deus. Elas precisam ver o meu amor para com outras pessoas. Que se eu não amo a Deus que estou vendo, se eu não amo meu irmão que estou vendo, melhor dizendo, como é que eu vou amar a Deus que nunca vi? Então, não tem como você
ser salvo sem amar, sem ser amoroso. Não tem. Olha, é impossível você dizer que é um salvo, que Jesus perdoou seus pecados, você tem a vida eterna, se você é uma pessoa cheia de ódio, de ressentimento, de amargura. Eu não consigo entender e compreender isso. Você pode se irar, mas não pecar. Você pode ficar revoltado, mas você não pode deixar de amar as pessoas. Porque isso é uma consequência, é um resultado, é um fruto de quem é salvo, irmãos. Não dá. Ódio não casa com salvação. Certo? Não casa. Ah, eu não suporto aquela pessoa. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que nascer de novo. Você tem que ser regenerado, purificado. Porque a verdade do evangelho, ela lhe purifica não para ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa cheia de ódio, de amargura. Você tem que ter um coração puro, limpo, livre, liberto dessas coisas para servir o Deus vivo. E o amor é um requisito importantíssimo. Outra coisa importante que ele diz que o amor fraternal, está aí nas escrituras, o amor fraternal não precisa ser não fingido. Ou seja, o amor fraternal não pode ser fingido. Não pode ter fingimento. Aí é complicado. Porque nós, seres humanos, sabemos muito bem como fingir. E Deus não aceita isso. O verdadeiro e permanente amor dos cristãos, uns pelos outros, só é possível somente porque o amor de Deus foi primeiro revelado a eles na regeneração em Cristo. Então não tem como. Não tem como. Nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Abra sua Bíblia em João capítulo 13, versículo 35. João 13, 35. João 13, 35. Você vê o que é que está lá em João 13, 35. Olha, eu espero com esse versículo a gente encerrar esse assunto. Pelo menos fechar essa questão e deixar bem claro no seu entendimento, que o Espírito Santo mostre isso, que não tem como ser salvo sem amor. Olha o que o texto diz. O João, o apóstolo amado de Jesus, escrevendo no seu evangelho, o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Jesus, no capítulo 3, versículo 35, ele diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Todos vão nos conhecer, ou vão conhecer o que você é discípulo de Jesus, vão me conhecer que eu sou discípulo de Jesus. Todos vão nos conhecer que somos discípulos de Jesus. Qual a condição? Se vos amardes uns aos outros. Não tem como. Tem um cachorro aqui participando da aula. Fazer o quê, né? Eu tô aqui no meu quarto para ter o maior isolamento possível para a gente poder ouvir. Mas fica o fundo musical aí do latido. Glória a Deus. Tem que amar o cachorro também. Então nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Pastor, e se eu não amar o outro, o próximo, o irmão? Você está assinando seu atestado de que você não é discípulo de Jesus. É um seguidorzinho barato, meia tigela. Mas discípulo de Jesus não é. Então nós precisamos realmente considerar essas questões. Ok? Para a gente concluir essa parte, outra coisa interessante que ele diz que assim, já que tens a vossa vida purificada pela obediência à verdade, versículo 22 ainda do capítulo 1, que leva ao amor fraternal não fingindo, amai uns aos outros de todo coração. Amai-vos de todo coração. Ele fala amor fervoroso, amor ardente, amor sincero, não fingido e de todo coração. Ele fecha essa questão falando, num texto só ele fala sobre isso. Um texto só. Amor fraternal, não fingido. Amar de todo o coração. Os cristãos devem demonstrar a mesma maneira de amar uns aos outros que Deus e Cristo demonstra pelos cristãos. E que também que Deus demonstra por Cristo, Cristo demonstra por Deus. Porque isso é a essência do amor cristão. Não tem como a gente negar isso.
certo? Não é um simples, esse amar não é um simples comportamento exterior, certo? Que uma pessoa ela pode dar uma oferta, dar uma cesta básica, ela pode e não ter amor. A prática, a obra é importante, mas é preciso que esse amor seja um sentimento ardente e sincero. É um compromisso que é demonstrado em ações amorosas. Ele é expresso em atitudes. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. É nesse sentido que ela está falando. Não que eu sou salvo pelas obras, eu sou salvo pela fé. Mas a verdadeira fé, ela expressa-se em obras. Certo? Então é isso que eu queria falar sobre a obediência à verdade no versículo 22. Ok? Vamos agora para o versículo 23 até o versículo 25. Tem uma leitura para a gente fazer aí ainda para a gente fechar o capítulo 1, do versículo 23 ao 25, que diz assim: Fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus, que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Então, o que o apóstolo Pedro está falando aqui é que esses cristãos que tinham renascido espiritualmente através de quê? Da palavra de Deus. Que Pedro diz que essa palavra é descrita como uma semente incorruptível. Essa palavra é incorruptível. Normalmente uma semente, quando ela é plantada, ela apodrece, certo? Quando a planta começa a germinar. A palavra de Deus, contudo, não. Ela é viva, ela é permanente. Isaías fala sobre isso. Isaías capítulo 40, versículo 6 ao 9, ele fala sobre essa palavra que é permanente, que é viva, certo? E aqui Pedro está descrevendo exatamente isso, ok? Não somente está vivendo a palavra de Deus no sentido de persistir para sempre, mas é capaz de produzir vida espiritual naqueles que obedecem. Por isso que a Bíblia é chamada de semente incorruptível. Essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é permanente. Passarão os céus e a terra, Hebreus fala sobre isso, mas a minha palavra não há de passar, porque ela é eterna, a palavra de Deus. E a semente que ela produz no coração do ser humano, na vida do ser humano, é uma semente incorruptível. É um DNA divino. Certo? Ele usa uma expressão interessante que é a qual vive e é permanente. Que vive e é permanente. Ou seja, a palavra de Deus no Evangelho não se extingue, não se acaba. E nem a salvação que ela traz, a salvação não se perde. Porque a palavra de Deus ela é permanente. A palavra de Deus, a salvação, ela é uma graça que nós recebemos permanente. Por isso que não se perde. O verdadeiro salvo não se perde. Porque a salvação dele é produzida por uma semente incorruptível, uma semente viva e permanente. Ok? Aí ele termina no versículo 25 falando o seguinte. Ele diz também que toda a carne, Pedro fala, toda a carne, certo? Ele também se refere a Isaías, você pode procurar depois, Isaías 40, versículo 6 a 8. Aqui é uma profecia que compara a vida humana, que Isaías fala que a vida humana, no capítulo 40, 6 a 8, é comum e passageira, mas que tem uma promessa de restauração após o exílio, o profeta Isaías falando para a nação de Israel. E essa promessa, ou palavra de Deus, é eterna. E a nova criação que ele prediz nunca passará. É isso que ele está falando, está querendo afirmar aqui. Que nós fazemos parte de uma geração, de um povo eleito, geração eleita, sacerdócio real, um povo permanente, um povo, uma geração que Deus está reservando para nós no futuro uma vida para sempre. A vida eterna que já começou ao conhecermos a Cristo e continuará para sempre. Não se acaba. E ele termina no versículo 25 dizendo mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra que vos foi evangelizada, essa é a palavra. A palavra eterna.
a palavra incorruptível, a palavra viva e poderosa. E Pedro identificou a mensagem do evangelho com a profecia, com a profética palavra que promete a salvação final após o exílio. Nós temos esperança em Deus. O evangelho anuncia as boas novas, que o reino prometido chegou. Isaías 52, versículo 7 fala sobre isso. Que o reino prometido chegou. Amém? Essa é a regeneração pela palavra de Deus, nosso segundo ponto. Primeiro nós falamos sobre a obediência à verdade, o primeiro ponto, com base no versículo 22. E agora falamos sobre a regeneração pela palavra de Deus, com base no versículo 23 ao 25. E agora nós vamos falar sobre o alimento espiritual. Terceiro ponto, o alimento espiritual. Vamos para o capítulo 2, ler do versículo 1 até o 3. Capítulo 2, do versículo 1 até o 3. Portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Glória a Deus. Que texto poderoso e maravilhoso. Ele está falando aqui sobre o nosso leite, o leitinho espiritual, o alimento espiritual, né? Por isso que o meu nome tem leite. Eu sou sempre fortalecido. Brincadeira. Esses 3 versículos, Pedro fala aqui à luz do renascimento espiritual. E também à luz da necessidade de amar um ao outro. Isso obrigou os discípulos à necessidade de viver a nova vida e de amar uns aos outros. Obrigou os discípulos, colocou limite nos discípulos a se afastarem daqueles mesmos traços de caráter que são contrários a tal amor. Por isso que ele diz, portanto, deixando toda maldade. A gente tem que deixar toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação. Ah, pastor, a gente não se converteu? Mas quando a gente se converte, nosso espírito é renovado, nós somos salvos, somos regenerados, mas a mente ainda tem um bocado de lixo. E a gente precisa purificar nossa mente, santificar nossa mente, limpar nossa mente com o alimento espiritual, o leite espiritual, que é a palavra de Deus. Certo? Aí entra a necessidade de se despojar do tipo de comportamento que a gente vivia. A gente não pode mais aceitar, a gente tem que brigar contra a maldade, o fingimento, a inveja, a difamação. Nós temos que brigar contra isso, nós temos que lutar contra isso. Porque isso não é estilo de vida de crente, não. O estilo de vida cristão é o amor, certo? É as boas obras, é o servir, certo? É o encorajar, é o exortar, mas com amor, é falar a verdade, é ser sincero, é torcer pela vitória do outro, mesmo que você esteja passando por dificuldade, tem que sempre torcer pela vitória do outro. Eu nunca tive dificuldade disso, de torcer pela vitória do outro, porque isso é característica de quem é discípulo de Cristo. Então, ao mesmo tempo, eles precisavam ter também o que? Versículo 2 diz, o mesmo desejo ardente do leite puro da palavra que uma criança recém-nascida tem do leite da sua mãe. Tu imagina, quando o Mateus nasceu, eu estava no hospital, ele chorava demais, o menino que era esfomeado demais, chorava demais, que foi preciso a enfermeira roubar, né? Pegar emprestado na lata de leite de uma criança que estava lá, para ela fazer uma madeira de mingau, porque o Mateus não ficava satisfeito só com o peito da mãe, com o leite da mãe. Ele desejava aquele leite mais do que tudo. Irmãos, é nesse sentido que a gente tem que desejar a palavra de Deus, esse alimento espiritual. Na mesma intensidade que uma criança recém-nascida deseja o leite da sua mãe. É isso que Pedro está falando. Como cristãos, eles já tinham experimentado a bondade do seu Salvador. Ele diz, se é que já provaste que o Senhor é bom. Pastor, se eu não sinto vontade de ler a Bíblia, não sinto vontade de orar, não sinto vontade de ir para a igreja, você não provou a bondade do Salvador. Você é um crente nominal. Mas salvo, você não é não. Nasceu de novo? Não. Mas pastor, é possível uma pessoa ser salva e não sentir vontade de ler a Bíblia, não querer? Não. Ela pode sentir cansaço, ela pode, mas ela deseja. Isso é resultado de quem foi regenerado pela palavra incorruptível, pela semente viva e permanente. Ela deseja o alimento espiritual. Amém?
Ele fala o genuíno leite espiritual. Embora as igrejas pelas quais Paulo escreveu, sem dúvida, incluiria muitos novos convertidos, tinha muita gente nova, como a nossa igreja tem gente nova, aqui leite não significa ensino cristão elementar para os espiritualmente imaturos. Não é. Como em 1 Coríntios 3, 2 e Hebreus 5, 12 e 13. Aqui indica a pertinência, a suficiência do puro ensinamento cristão encontrado na palavra de Deus como alimento espiritual para todos os cristãos. Não existe essa que eu pensava até isso, o jovem, o fulano tal não tem maturidade para ouvir certo ensino. Não existe isso. O ensino da palavra de Deus é um leite para todas as pessoas. Ok? É verdade, tem ensinos que não são interessantes no começo da fé, porque não é fundamental para eles aprenderem agora. Mas todo o ensino da palavra de Deus é um leite, é um alimento espiritual, é suficiente, é pertinente para qualquer fase da vida do cristão. E ele termina dizendo o seguinte: vos sejam dado para crescimento da salvação. A salvação não se perde, mas pastor, agora não se perde, mas ela tem que ser desenvolvida, tem que ser crescida, tem que ser abastecida, alimentada. A salvação é um processo. Que aí entra o aspecto da santificação e depois da glorificação. Então a total salvação foi no passado, no presente e no futuro, quando nós seremos nossos corpos transformados e arrebatados para estar para sempre com o Senhor. O objetivo é o quê? O crescimento e a maturidade do cristão. Capítulo 1, versículo 5 de Pedro fala sobre isso. Que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então isso aqui já não é uma salvação. É uma salvação já da glorificação, onde nós seremos arrebatados. É uma salvação futura. É uma salvação depois na grande tribulação. É uma salvação do futuro. Certo? Porque a salvação ela tem esse estado aqui, é glorificação. Ela é uma salvação passada, que foi preparada antes da fundação do mundo, é presente e ela é futura. É um pouco complexo falar sobre isso, mas não é difícil não. A gente depois fala mais sobre isso, porque o tempo da gente já está adiantado. Então, a maturidade é medida pela semelhança com Cristo. Abre em Efésios capítulo 4, versículo 13 e 15. Eu vou repetir. Efésios 4, 13 ao 15. A maturidade é medida pela semelhança com Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13 ao 15. Efésios 4, 13 ao 15. Até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a gente termina essa parte lembrando que a recomendação de Pedro é que temos que deixar de lado toda malícia, todo engano, fingimento, inveja e todas as murmurações, desejar afetuosamente com meninos novamente nascidos do leite racional, não falsificado, para que por ele possamos crescer, se é que você já provou que o Senhor é benigno, que o Senhor é bom. Amém? E para concluir, a gente vai falar sobre a pedra viva, está no capítulo 4, aliás, no capítulo 2 ainda, de 1 Pedro, do versículo 4 até o 10, que diz assim o texto sagrado. Chegando-vos a ele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será desapontado. Assim, para vós, os que credes, ela é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra de esquina, a pedra angular. E como a pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados.
Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. Amém? Então, irmãos, nem todos têm a mesma apreciação por Jesus. Para alguns, Jesus é precioso, é maravilhoso. Para outros, ele é uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa. A diferença não está em Jesus. É o coração das pessoas que ouvem a sua mensagem. É a reação diferente de cada um. E Pedro descreve Jesus aqui como uma pedra viva. A pedra viva, ele fala. Certo? Pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para com Deus. Pedro está falando que ele faz aqui uma ligação com a profecia de Isaías, lá no capítulo 28, versículo 16. Né? E aqui, nesse versículo 6, ele diz: ponho em Sião, Isaías fala sobre isso, uma pedra angular, eleita e preciosa. Que pedra é essa? Jesus. Quem nela crê não será confundido, não será desapontado. Quem crê em Jesus não estará em confusão, não ficará desapontado, terá sempre esperança, terá vida eterna. Amém? Passou da morte para a vida. Ainda que Deus escolhesse Jesus para ser a pedra principal do alicerce de sua casa espiritual, que é a nação judaica como um todo, aliás, a sua casa espiritual, que é a igreja, a nação judaica rejeitou Jesus como Cristo. E Pedro observa que essa rejeição dos homens, mesmo os homens tendo rejeitado a Cristo, a nação, e hoje as pessoas rejeitam a Cristo, não considera ele precioso, Deus não anulou a sua escolha. Né? Versículo 4 diz que Jesus é a pedra eleita e preciosa para Deus. E Pedro continua a figura já começada, descrevendo aos cristãos como pedras vivas. Né? Pedras vivas. Pedro começa a falar sobre isso. Ele diz... Exatamente. Aí Pedro fala, vós, versículo 5, vós também como pedras vivas, nós fazemos parte desse edifício que é a igreja, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Então Pedro começa a falar que nós somos as pedras vivas também, e todos os cristãos em toda parte constituem uma casa espiritual, que é a igreja. E o apóstolo Pedro então combina outra figura, descrevendo aqueles mesmos cristãos como sacerdotes, que oferecem sacrifícios espirituais nesse templo vivo através de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote celestial. Hebreus 4,14 fala muito bem sobre esse sacerdócio celestial. Ok? Então Jesus é a pedra viva, angular, eleita, preciosa. Nós somos as pedrinhas, também pedras vivas, que fazem parte desse edifício, dessa casa espiritual que é a igreja. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então eu queria concluir com o versículo 10, que diz assim: antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. Pedro ainda descreve seus leitores exatamente do mesmo modo que o povo antigo de Deus, a nação de Israel, foi descrita. Está lá em Êxodo capítulo 19, você pode ler todo o capítulo, fala sobre exatamente isso. Então, debaixo do novo pacto, a igreja é o povo escolhido de Deus, é a nação santa, é a possessão, a propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Que privilégio, irmãos, é pertencer a Deus, ser liberto das trevas, é ter a oportunidade de proclamar a sua majestade a todos aqueles que estão à nossa volta. É um grande privilégio isso, compartilhar o evangelho a todas as pessoas. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E aqui a gente termina a nossa aula. Vou postar as perguntas aí no grupo do WhatsApp. Deus abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por tua bondade e misericórdia. Obrigado pela regeneração dos nossos pecados através da semente corruptível, viva e permanente que é a palavra de Deus, por tão grande salvação que não pode perecer, não pode se perder. Obrigado, ó Deus, pelo alimento espiritual que é a tua palavra, que produz filhos obedientes, que produz filhos, ó Deus, regenerados, salvos e libertos, que procuram andar na verdade e procuram amar uns aos outros. Deus, nós te agradecemos por tua bondade. Que esse irmão aí, essa irmã
que está sofrendo, angustiado, possa crer nessa esperança da glória de Deus, na revelação futura da nossa salvação eterna. Nós te agradecemos em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Beijo.